Boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao segundo encontro desse ciclo do Seminário Permanente de Literatura, Psiquiatria e Psicanálise, com o professor Pavão. Lembramos que essa nossa aula está sendo gravada, depois fica disponibilizada no YouTube. Desejo a todos um bom evento. Professora, a palavra é sua. Muito bem. Primeiro, meus cumprimentos. Mais uma vez, eu queria justificar a minha ausência, né, em duas ocasiões. E vamos ver se hoje eu vou fazer uma fala curta para que a gente possa discutir bastante. Eu acho que vai ser mais produtivo. No último encontro, nós falamos, né, sobre a Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, embora fosse brasileira. E hoje nós vamos lá para a Rússia, né? Então, para a Rússia czarista, com o conto, né, do Tolstói, A Morte de Ivan Ilya. Né? Ilya se pronuncia em russo como se fosse em francês, é Ilya. Muito bem, existem alguns aspectos que eu sempre gosto de apresentar, né? Primeiro, o autor, né? O Tolstói, né? Lev Tolstói, ou melhor em português, né? Leon Tolstói, ou Leão Tolstói. Ele vai viver, né, 82 anos. Ele vai passar toda a vida dele na Rússia czarista, com tudo o que isso representa. Né? Ele nasce em 1828 e vai morrer quase na Primeira Guerra Mundial, em 1910. Ele nasce lá numa cidade de província chamada Znaia Polansk. E ele vinha da nobreza russa, né, que era, naquela época, dominante, era a classe dominante na Rússia. O pai dele era um conde, um grande proprietário de terra, pessoas muito ricas, e a mãe dele também era uma mulher da aristocracia russa, uma princesa. A vida dele vai ser marcada, primeiro, pela morte muito cedo da mãe dele. A mãe dele morre, ele tinha 2 anos, e 5 ou 6 anos depois o pai morre. Então, ele vai ser criado e cuidado por uma governanta e por uma tia. Vocês sabem que, durante uma boa parte da juventude do Tolstói, ele ficou vagando por algumas cidades. Ele foi para Kazan tentar estudar na universidade, depois para Moscou, depois para São Petersburgo. E numa vida que ele dizia dissoluta. A bebida, muitas aventuras amorosas e o endividamento, o jogo. Ele perde uma parte, ele é obrigado para pagar dívidas, a família dele tem que vender algumas propriedades para pagar a dívida. Ele vai começar a ter uma mudança nesse comportamento em 1851, quando ele entra no Exército. Né? Ele entra no Exército e aí ele vai para o Cáucaso. E vocês sabem que, como oficial, em 1855, ele vai participar da Guerra da Crimeia. Foi a Rússia enfrentando uma federação turco-europeia, né? Os ingleses e os franceses. E ele participa da guerra e ele depois escreve um documento muito interessante que chamado Crônicas da Guerra do Cáucaso, onde ele vai descrever como foi a guerra, os horrores da guerra. Essa Guerra da Crimeia, inclusive, vocês devem estar lembradas, que foi participando, assistindo aos soldados feridos, que surge a enfermagem moderna, né, com a Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa que vai para o front organizar a assistência naqueles campos, daqueles hospitais de campanha. Ele, então, escreve essas crônicas do Cáucaso, crônicas de Sebastopol, mais precisamente, sobre a Guerra da Crimeia. E ele, então, vai se casar, né? Quer dizer, aí a vida dele muda quando ele se casa em 1861. Ele casa com uma mulher que vai ter uma importância muito grande na obra dele, na vida dele. Ela vai ter um certo controle nesses anos de vida dele, que é Sofia Ber. E esse casamento vai resultar em 12 filhos. E ele volta, então, para a Znaia Poliana, já com algumas ideias diferentes. Por exemplo, ele chega lá e ele tenta, antes mesmo da abolição da servidão na Rússia, vocês sabem que até 1961 os camponeses russos eram propriedade, né,
dos donos de terra, dos donos das aldeias. Tem, inclusive, um conto, né, um romance muito interessante do Nikolai Gogol, chamado Almas Mortas. Então, ele dá liberdade, ele quer libertar todos os servos, quer fazer uma pequena reforma agrária. Isso começa a criar problemas no relacionamento dele com a família. Então, ele entra, então, em 1862, ele começa, um pouquinho antes, a produzir realmente uma obra literária. Ele começa a se tornar escritor. Ele vai produzir, por exemplo, suas primeiras obras, chamadas A Infância, a Adolescência e a Juventude, 1852, 1853. Ele começa a produzir. E ele vai produzir também, começa a produzir, então, aquelas que serão as grandes obras da vida dele. Né? Ele vai escrever Guerra e Paz, que leva anos, onde ele vai retratar toda a invasão da Rússia pelo exército napoleônico e a derrota de Napoleão frente às condições adversas da Rússia. Ele vai, logo depois também, produzir o quê? Aquela que vai ser o grande romance, né? da literatura russa, um dos grandes romances da literatura mundial, a questão amorosa, a questão do adultério, toda a crítica à hipocrisia da sociedade russa, que foi o romance Anna Karenina. Então, ele vai produzir nessa época. Ele vai escrever alguns livros, por exemplo, Os Cossacos. Ele vai produzindo aos pouquinhos, e aí ele vive uma crise místico-religiosa, em 1882. O que é que ele faz? Ele escreve um livro chamado Confissões, onde ele renega toda a obra dele, toda a vida dele, onde ele faz uma grande crítica àquele que era um dos poderes da Rússia czarista, que era a Igreja Ortodoxa. Ele acaba sendo excomungado. E ele vai, a partir daí, criticar, não é? Ele publica um livro chamado O que é a Arte. Então, ele vai condenar a todas as obras de arte. Ele vai dizer que as obras de arte são pecado, ele vai se tornando religioso, místico, ele cria uma religião, né, sem Cristo, chamada tolstoísmo. As pessoas começam a frequentar a fazenda dele em Snaia Poliana, onde ele vive, começam a cultuá-lo quase como alguém, como um profeta. E ele, então, diz que vai se recusar a continuar assim, vai se recusar a continuar escrevendo romances, contos. Ele acha tudo isso pecaminoso e vai passar a querer se dedicar a escrever livros populares, educação popular, fábulas para criança, textos morais. Quer dizer, e essa participação dele nesse campo vai ser muito medíocre, inclusive. E os conflitos familiares vão aumentando, né? Muito grandes, grandes conflitos, ele e a esposa dele. A esposa dele ajudava na obra dele. Todo mundo sabe que foi ela quem escreveu todas aquelas 200, aquelas 1000 páginas de Guerra e Paz. Quer dizer, ela copiava para ele. Naquela época não tinha máquina de escrever, não tinha esses recursos todos. Então, ela fazia, ela era uma boa copista, e ela, então, vai controlando, vai tentando limitá-lo nesses arroubos que ele tinha, né? Nessa tentativa dele de abandonar toda essa vida. Em 1886, ele vai, ainda nesse mês, ele vai publicar 3 contos que são obras-primas da literatura russa. Primeiro é a Sonata Kreutzer, né? Onde há toda uma fantasia, todo um delírio de ciúmes que acaba com o assassinato. A Sonata Kreutzer foi, inclusive, encenada aqui no Rio, como peça de teatro. Né? E vai publicar A Morte de Ivan Ilitch, que é uma obra-prima, indiscutivelmente, dentro daquele momento. E vai publicar uma outra novela chamada Kadish Murat, que também é a relação dos cossacos com a sociedade russa. Ele vai morrer em 1910, quase em cima da Primeira Guerra Mundial. Ele morre, ele já estava idoso, então ele resolve sair de casa, ele está se sentindo prisioneiro pela família. O som está bom? Hã? E referenciais de cultura pop com melhor... Isso, já silenciei, pode continuar. Então, ele
está muito angustiado, muito ansioso, querendo sair da família, e ele foge, ele queria ir para um convento, para um mosteiro, e vai adoecer, né? Ele sai em pleno inverno, totalmente desprotegido, e adquire pneumonia, já estava com 82 anos, vai morrer numa cidadezinha, numa estação de trem, em Astapovo, né? Então, provoca a morte dele, provoca uma grande comoção na sociedade russa, inclusive com manifestações do czar, a que ele criticava intensamente. Então, para nós podermos analisar o Ivan Ilitch, eu acho que é interessante destacar duas coisas. A vida do Tolstói atravessa vários reinados czaristas, né? Atravessa o reinado de Nicolau I, que foi um grande autocrata, onde a Rússia era, e até 1917, uma sociedade feudal, agrária, com um alto percentual de pobreza e analfabetismo. Era uma sociedade muito marcada e muito influenciada pela religião greco-ortodoxa e pelos seus rituais. E a autocracia czarista. A Sibéria, né, para onde iam os presos políticos, os presos comuns, os castigos existentes, embora a pena de morte tivesse sido abolida formalmente lá em 1800 e alguma coisa, mas ela continuava existindo, os presos morriam muito, vítimas de maus tratos, de condições adversas. Tem um romance, né, que é um diário do Dostoiévski, que relata a prisão dele, né, o degredo dele para a Sibéria e depois a volta. Recordações da Casa dos Mortos. Se vocês não leram, eu sugiro que leiam, porque é um retrato muito duro da sociedade czarista. Vocês sabem que o Dostoiévski ele participa lá de um grupo anarquista que planejava alguns atentados e ele, então, foi preso com outros, eles foram presos, não é só para a gente voltar para o Tolstói, foram condenados à morte, foram para a fortaleza de Pedro e Paulo e ficaram lá. Só que, como eles eram de famílias relativamente nobres, importantes, o czar, ele comuta a pena de morte, transforma em degredo, eles vão ser deportados. Mas só que ele mantém um teatro muito perverso, né? No dia da execução, os presos são levados a se confessar, aqueles que eram religiosos, são levados para o pátio de fuzilamento com os olhos vendados, o pelotão de fuzilamento fica em frente, vem uma ordem de fogo, só que aí não atiram, vem a ordem do czar, e isso, vocês sabem, provoca uma grande crise epilética no Dostoiévski, né? A epilepsia dele aparece ali. Então, o Tolstói vai ser um grande crítico da sociedade russa, da tirania, da servidão. Ele vai ter um conflito muito grande com os popes, né, que eram os padres e cardeais da Igreja Ortodoxa. Ele atravessa o reinado de Nicolau I, depois de Nicolau II, que foi aquele que libertou, que aboliu a servidão, fez o Nicolau II, o Alexandre II, fez assim uma certa flexibilidade dentro daquele autoritarismo. Ele vai abolindo, tenta realmente melhorar um pouco, tentar uma monarquia mais constitucional, e aí ele foi assassinado, e entra o filho dele, que desencadeia uma grande perseguição, a censura, a Ucrânia, que era a polícia secreta dos czares, e o Tolstói vai até 1910, pega o Nicolau II, que vai ser deposto pela Revolução Russa. Então, ele faz uma grande crítica numa sociedade muito complicada, que era a sociedade russa, autocrática, camponeses, grande pobreza, expectativa de vida menor, e uma nobreza parasitária e já uma classe média com um rudimento de industrialização aparecendo em São Petersburgo, em Moscou e em outras cidades. Ele vai viver isso. Agora, uma coisa interessante é que era uma sociedade, do ponto de vista econômico, social, muito, muito atrasada, e que vai ter no seu seio o desenvolvimento de uma grande cultura em todos os campos. A literatura russa naquela época, ela até hoje
não foi superada. Quais eram os grandes nomes, além do Tolstói? Nikolai Gogol, Dostoiévski, o Pushkin, que é o fundador da poesia russa, o Ivan Turgenev. Na poesia, vários poetas que chegam até o Mayakovsky. Nas artes plásticas, na música, Rimsky-Korsakov, uma grande produção, Tchaikovsky, numa sociedade extremamente autoritária, extremamente verticalizada. Isso chama muito a atenção. Se nós quisermos fazer um paralelo com o Brasil, não sei se vocês podem ir me interrompendo, eu estou divagando, não é? Na década mais terrível da ditadura brasileira, que foi, eu não sei se vocês viveram, eu vivi, ao mesmo tempo houve uma resistência cultural muito grande, a contracultura, os grandes músicos, né, que o Brasil tem até hoje, o cinema novo e uma série de outras manifestações dentro de um campo de forte censura, como era a censura russa. Então, isso é interessante, né? Até hoje, a cultura russa nunca mais encontrou, depois de 1910, 1900 para cá, grandes nomes, né? Como, por exemplo, no cinema, Eisenstein, aquele grupo, como é que é? Um documentarista, né? Aquele grande filme do Eisenstein, o Encoraçado Potemkin. Então, esse é o campo em que o Tolstói vive. E havia uma grande luta, uma grande disputa ideológica entre os intelectuais russos, entre os eslavófilos, aqueles como Dostoiévski e outros que achavam que a Rússia seria a salvadora do mundo. Dostoiévski, inclusive, achava que a Rússia era a encarnação do Cristo, aquela visão religiosa, e aqueles que caminhavam pela ocidentalização, como o Turgenev, que vai morrer na França, vai viver na França, e outros que tentavam levar para a Rússia a cultura ocidental. Né? Já também ali vai surgir um movimento operário, ainda que incipiente, onde vai ter ali grandes lideranças políticas que vão levar à revolução. Um exemplo disso é o Lenin, que estava ali, e outros, Bukharin, quer dizer, uma inteligência muito grande numa sociedade atrasada. Essa grande contradição, né, que a gente destaca, vê na obra, na literatura, na cultura russa. Ivan Illich é uma coisa interessante, né? É um conto que talvez seja uma obra-prima, talvez a mais perfeita obra, mais estilizada do Tolstói. Esse conto ele antecipa de muitos anos o modernismo russo. E ele usa também a mesma técnica, por exemplo, que a Virginia Woolf, o fluxo de consciência. Ivan Illich, Ivan em russo, o que ele quer dizer, né? Quando faz a tradução, por exemplo, para o hebraico? Quer dizer João, corresponde de João em outras línguas, que tem um sentido místico, que era o que caracterizava a sociedade russa. Né? João quer dizer o bom Deus. E Iliá, que é o Illich, ele é o filho de Elias, de Jeová. Quer dizer, já o título já coloca, né, essa questão para a gente. Ele vai escrever esse livro aos 60 anos, já muito marcado, né, por aquela crise religiosa. Então, é uma obra de arte muito rica, né? Muito rica, adiantou o modernismo russo, e é uma obra muito sofisticada. Quando você lê o texto, não sei, depois eu queria escutá-lo, a gente vê que há uma trama muito sofisticada no texto. Ele lida com uma sofisticação linguística muito rica. O fato inusitado do conto, que faz com que ele seja visto como um conto modernista, é que ele começa descrevendo a morte e o velório do personagem. Isso até podia nos fazer pensar no Machado de Assis, né, com as Memórias Póstumas do Brás Cubas. Só que no Brás Cubas, quem narra a história é o morto. Aqui não, aqui a história dele começa com a descrição da morte dele. E se você olhar, e eu concordo com a abordagem do Nabokovsky, né, Vladimir Nabokovsky, que tem um livro sobre a literatura russa, quando ele diz que o conto, na verdade, embora seja a morte de Ivan Illich,
na verdade, devia ser lido como a vida de Ivan Ilitch. E por que ele diz isso? Ele começa a descrever o seguinte: qual era a vida do Ivan Ilitch? A vida do Ivan era um homem comum. A vida dele, dizia lá o Tolstói, era muito simples, era uma vida comum. E, por isso, devia ser extraordinariamente terrível. Ele era um procurador da justiça, um juiz daquela burguesia russa. A vida dele era uma vida medíocre e uma vida marcada por uma grande alienação e um certo fetichismo. Qual era a grande coisa da vida dele? Foi ter comprado um apartamento e passou a vida, boa parte da vida, decorando o apartamento, comprando móveis, fazendo uma decoração art déco na época. E ele adoece. Como é que ele adoece? Ele adoece quando ele está tentando consertar uma persiana e cai, tem uma pancada e passa a ter uma dor, uma doença, começa ali que vai matá-lo. Aí tem um outro aspecto que não sei se vocês perceberam na história dele, que é o seguinte: o Tolstói não gostava dos médicos, né? Ele tinha uma certa antipatia e tinha um horror pela medicina. Então, na história do Ivan Ilitch, ele coloca o erro médico, né? Eles nunca chegaram a um diagnóstico. Ele passa a ter uma dor, passa a ter uma decadência física, né? Vai morrendo num sofrimento atroz e também provocando esse sofrimento na família. Então, ele diz que a morte do Ivan Ilitch, porque, na visão do Tolstói, a má vida é igual à morte. E o sofrimento dele, pelo sofrimento dele, que ele vai ficando isolado, a própria família já não acredita muito naquele sofrimento e vai vendo a decadência dele. Então, ele, através desse sofrimento, é como se ele fosse ressurgindo, ele fosse descobrindo coisas. Tem um momento em que ele pergunta: para que a minha vida serviu? Então, ele diz assim, quer dizer, ele vai morrendo, é uma má vida, e que ele vai encontrar a ressurreição dentro da visão religiosa, a salvação. Aí tem um dado importante também que eu chamei, importante, que eu achei importante para mim, é o seguinte: o conceito de alienação, né, do Marx, em que as pessoas, isso assim bem simplesinho, se tornam estranhas em relação à sua própria vida, também era um conceito presente na obra do Tolstói, mas pelo viés religioso. Para ele, a alienação estava no pecado e a salvação pela redenção. Então, o Marx mostra a alienação e a desalienação. Outro aspecto que ele começa, que ele analisa, que vai ser a grande crítica à sociedade russa da época, à classe média, ele compara no velório, ele compara o morto que está ali e compara exatamente as pessoas que estão ali, os colegas dele, não é? E ele diz, não é? Qual é a diferença que há? É a diferença que essas pessoas, na verdade, têm uma existência que nada mais é do que uma morte em vida. Ele aí vai fazer a grande crítica à alienação, ao fetichismo e à reificação. Se vocês lembram, quando a notícia da morte do Ivan Ilitch chega no tribunal onde ele trabalhava, a princípio uma consternação, depois não. Depois cada um começa, dentro daquela visão individualista, daquela hipocrisia, do egoísmo de uma certa classe média, eles começam a pensar que benefícios, o que eles ganhariam com aquela morte. Um pensa, bom, vai abrir um espaço, eu vou poder ser promovido, vou receber mais 800 rublos e outras vantagens. Um já pensa que com a morte do Ivan Ilitch ele vai poder satisfazer a família da esposa, ele vai trazer o cunhado que está numa outra cidade para perto deles. E também, se vocês olharem no velório, né, tem uma conversa entre um amigo dele, que era o melhor amigo dele, e a viúva, Praskovia Ivanovna, onde, na verdade, o que eles estão discutindo ali não é a perda dele, estão discutindo ali questões materiais. E o personagem, né, que é o amigo do morto, estava muito preocupado em a duração da cerimônia, não é? Porque ele não queria perder um jogo de cartas
do qual ele participava. Então, ele mostra isso ali nos personagens, né? Todo o contraste entre o corpo morto e as pessoas que observavam o cadáver. A existência dessas pessoas, dizia o Tolstói, não é vida, e sim morte na vida. Então, ele vai destacar isso nos personagens, né? O egoísmo, o individualismo muito típico da sociedade, né, russa. Ele mostra isso, ele faz a denúncia da pequena burguesia russa. E ele vai mostrar, então, que o Ivan Illich, ele tinha também com eles uma morte em vida, tinha uma família, a mulher, um filho jovem, adolescente, e uma filha. A mulher e a filha já reproduzindo os mesmos valores que ele vivia, a preocupação com o status, com a recepção, as pessoas, com a casa, com a decoração da casa, e pouca questão existencial. Então, e ele fica, né, isolado, ele fica no quarto, né, muito isolado, muito... Eu fiz aqui uns comentários, né, e ele vai lembrando isso, a alienação, ele vai descobrindo, ele vai, nesse momento, ele vai ter um momento muito importante, quando ele começa a perder o medo da morte. E aí surge uma figura que retrata bem a visão que o Tolstói tinha da sociedade russa. Surge uma figura que é um camponês jovem, não é? Segundo o Tolstói, muito asseado, muito decente e muito generoso, que é o Gerasim, que não sei como se pronuncia, se a pronúncia correta é essa, que vai cuidar dele. E ele começa, na relação com o Gerasim, a ter uma outra visão das coisas. Enquanto os outros mentiam para ele, negando o sofrimento dele, dizendo que ele ia ficar bom, ele observa isso, enquanto no início ele recebia muitas visitas, depois os colegas foram se afastando, os amigos, o Gerasim cuidava dele, dava banho nele, tinha algo que o constrangia, que era a questão dos cuidados higiênicos, com a higiene, com as funções fisiológicas, e ele ficava impressionado. De vez em quando ele tinha uma dor enorme e o Gerasim levantava as pernas dele. Inclusive, tem uma cena muito interessante, quando ele fica muito angustiado com tudo que o rapaz faz, ele diz assim: por que você não vai embora? Aí o Gerasim diz: não, porque a vida é assim, a vida é simples, todos nós passamos por isso. Amanhã quem vai cuidar de mim se eu não cuido dos outros? Então, esse personagem ele surge ali, não é? Retratando aquilo que o autor viu. O autor tinha um horror das classes nobres, da elite. Ele considerava que todos eles viviam uma condição muito ruim, fazia uma grande crítica, e ele idolatrava muito o povo, a natureza, o camponês. Ele via que ali era como se fosse aquela ideia Rousseau, do homem natural, não corrompido pela sociedade. Está colocado ali na figura do Gerasim. Então, quando a gente olha, né, o personagem que vai morrer, ele está numa situação de profunda alienação, de morte em vida, ele vai se recuperando, ele vai começando a identificar e a rever a vida dele. Numa sociedade que já naquele momento apresentava profundos sinais de alienação, de fetichismo, né? Eles estavam muito impressionados com a beleza, com as roupas, com o status social e a reificação, também muito bem descrita pelo Lukács, né? Um filósofo marxista, que mostra como as relações entre as pessoas, mediadas pelas mercadorias, como essas relações se tornam coisas. Então, de repente, o que a gente via ali é que a relação não era mais entre pessoas. As pessoas estavam coisificadas, as coisas passavam a ter um poder muito grande. Então, nós poderíamos dizer que a sociedade russa, na época do czar, e a classe na qual o Ivan Ilya participava, estava tocada profundamente. Aí a gente vai encontrar na obra do Tolstói alguma coisa que mais tarde, foi na mesma época, porque o Freud não deixa de ser contemporâneo, né? O Freud e o Marx não deixavam de ser contemporâneos do Tolstói, né? O Marx nasce e o Freud, Marx nasce na mesma época que ele, em 1818, publica o Manifesto Comunista em 1848,
e o Freud nasce em 1856. Então, nós vamos ver ali a noção da pulsão de morte, não é? Aquele movimento da vida, da entropia para a morte, que se manifesta numa série de condutas alienadas, e no meio daquele sofrimento todo, uma figura que, para o Tolstói, representava o futuro, a salvação do mundo, que era a pureza dos homens do campo, que não é bem assim também, mas ele, então, aquela figura voltada para a natureza, que é o Gerasim, seria o confronto da pulsão de morte da sociedade alienada com o personagem que vai, então, ajudar o Ilya, que seria, então, o representante da pulsão de vida, ou seja, da visão utópica de que a gente consegue superar essas grandes questões existenciais. Essa é a minha visão. Para terminar, o que ilustra bem isso, eu anotei aqui a questão de como ele está morrendo, agoniando. A filha entra, o filho adolescente, que era muito ligado a ele pede à mulher que levasse a criança, o jovem, embora, e ele diz: eu tenho maltratado vocês muito, não é? Tenho muito maltratado. E depois ele fica já ali sozinho. Então, ele começa a se perguntar, né, o que era a morte, né? E aí, de repente, ele começa a sentir um bem-estar, uma coisa, e ele diz: então é isso, isto é a morte. E ele, de repente, ele novamente ele diz assim: então é isso, ela está acabando. E subitamente ele diz que alegria, ele respira fundo, ele diz que alegria, e vai então morrendo. Um personagem, uma pessoa que estava ali do lado dele, quando ele está morrendo, diz: tudo acabou. Não é? Disse a pessoa que estava bem. Aí ele escuta e diz assim: a morte acabou. Diz para si mesmo: não existe mais. Ele para, né, no meio, ele respira fundo, né, sorri, se estica e morre. Ou seja, aí é o jogo do escritor. Ao morrer, ele se encontra, ele revive. Aí o Tolstói, dentro da visão dele, diz: o que morre é a parte física, né, que a natureza joga no lixo, que diz isso. E aqueles que são capazes de atingir essa dimensão espiritual chegam no mundo lá de Deus, que é a luz. E é exatamente isso que está colocado aqui na, na meu ver, nesse conto do Tolstói, né? A morte de Ivan Illich, que, na verdade, não é a morte. Na verdade, para o autor, é indiscutivelmente a vida, o renascer, porque a má vida para ele seria a morte. A má vida é isso, a alienação, né? O fetichismo, a reificação e essa competição que principalmente nós vivemos hoje na sociedade capitalista muito intensa, que é realmente a pulsão de morte na produção, no consumo, na cultura de massa. Eu acho que o Tolstói, nesse conto, antecipa tudo isso. Essas foram as minhas reflexões sobre o conto, sobre o autor. Agora a gente pode conversar, eu queria ouvir vocês também, se concordam, se discordam, como é que foi isso. Certo, professor. A gente já tem aqui uma pergunta no chat, mas antes eu incentivo a todos que estão participando de abrirem a câmera, abrirem o microfone, falarem diretamente com o professor Pavão, né, para a gente criar essa... Criticar, mostrar os erros meus durante a Quem não fala. puder, não estiver muito envergonhado, pode deixar a mensagem aí no chat que eu vou fazendo a leitura. E a primeira que a gente tem é da Renata. Ele pergunta assim: professor, podemos considerar esta reificação trazida por Tolstói a mesma de Vidas Secas de Graciliano Ramos? Muito obrigado. Sim, pode, né? Perfeitamente. Vocês lembram de Vidas Secas, né? Vidas Secas, eu acho que é um dos romances mais duros já escritos por alguém. Eu confesso que para ler, eu li Vidas Secas muitas e muitas vezes e não acabava de ler Vidas Secas. Aí, como eu, é interessante isso, tive uma aluna que foi neta do Graciliano Ramos,
que depois eu vou ser diretor dela numa instituição onde ela trabalhava com a Anísio da Silveira, e depois ela faz uma terapia comigo, ela aí me dá um livro do avô, um dos livros de uma edição original. Aí eu consegui acabar de ler, consegui ler. Ali as pessoas estão reduzidas a coisas, não é? A vida passa bem por fora, elas não têm nenhum poder sobre a própria vida, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma resistência, né, muito grande nos seus sonhos, ainda que pouco. Realmente a gente pode fazer essa comparação, e é muito boa. Onde a gente vai ver também essa questão da reificação do fetichismo, muito na obra da Clarice Lispector, né? Por exemplo, Na Hora da Estrela. Não sei se respondi a sua pergunta. A Adriana complementou aqui, comentando Bom, é bom. essa reificação no texto engana porque é religião. A religião também seria uma forma de reificação. Se falando em religião, se nós olharmos o momento em que vive o Tolstói, já no final do século, havia uma grande discussão sobre alienação, que havia um filósofo, né, amigo do Marx, chamado Ludwig Feuerbach, que olhava a alienação pelo ponto de vista religioso, quando Marx vai e diz, não, a questão está no outro ponto. Né? A religião, para o Feuerbach, né, quer dizer, não era Deus que criava o homem que cria Deus, a sua imagem e semelhança. Então, os ritos, né, se vocês olharem todos os ritos da religião russa, ortodoxa, ali a coisa dá para ver bem isso. Mas, gente, vamos abrir o microfone, fazer as perguntas, comentários sobre a leitura do texto. Lembrando que nossos textos todos ficam disponibilizados numa pasta, a gente sempre coloca o link lá no WhatsApp, né, para vocês lerem com antecedência e poderem se engajar mais com a conversa aqui nos encontros. Eu prometi cumprir, né? Fiz uma fala curta, quer dizer, para a gente poder conversar. Iniciativa para dar o ponto de partida. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Posso falar? Tudo bom, professor? Que Olá, coisa boa lhe ouvir. Eu falo aqui de Porto Alegre e já é. O senhor está me ouvindo, professor? Estou ouvindo muito bem. E eu já participei do grupo que aconteceu o ano passado, né? E teve um texto do ano passado que me impactou muito, que foi a galinha degolada. O Horácio Quiroga, né? Prof, eu fiquei, e a sua fala naquele momento foi tão potente, e então todos os textos que a gente tem estudado e lido, eu sempre volto naquele sentimento que eu tive em relação àquelas crianças no texto que eram animais, né? E aí a pergunta ela é um pouquinho fora do contexto, prof, mas essa reificação de se tornar coisa, a coisa também poderia ser um animal? No sentido em que a gente já se sente assim como um bando de um tipo de animal que pensa junto com uma massa que não tem um pensamento próprio. E aquele texto me impactou muito porque as crianças que estavam com aquele probleminha, né, nas que mataram a outra, elas na verdade eram tratadas como bicho, né, prof? Aquele texto, vocês quem não conhece, o autor dele, o Horácio Quiroga, era um uruguaio, né? Completamente mas muito perturbado a vida dele. Ele passava uma parte na floresta, isolado, depois teve não sei quantos casamentos, e você lembra disso, toda a família dele, e ele comete suicídio, não é? As mulheres dele, os filhos dele se matam, né? E ele se mata. Aqueles personagens ali, aquelas crianças, na verdade, o processo de hominização delas não se fez. Por quê? Porque a gente não nasce, ninguém nasce pronto, ninguém nasce mulher e ninguém nasce homem. A gente vai construir essa identidade, né?
Tem um livro clássico da Simone de Beauvoir, onde ela diz isso: não se nasce mulher, também não se nasce homem. O que a gente tem quando nasce de humano? A constituição física e um código genético para permitir a hominização. Agora, tudo que é humano está fora, está na ordem da cultura, da ordem da linguagem. O psiquismo nosso não é da ordem do biológico, embora, logicamente, para pensar a gente tem que ter um cérebro, a gente tem que ter, porque o corpo e o psiquismo estão juntos, é uma unidade. Isso aí é quebrado por N razões. Então, a gente sabe que uma criança, quando nasce, ela vai ter que aprender a ser humano. Não é como os animaizinhos. O animal, quem é que ensina o passarinho a voar? Não tem escola de voo para passarinho. Quem é que ensina o peixe a nadar? O cachorrinho, com alguns meses, ele vai à luta. O homem não, né? A criança, se não for cuidada pela mãe, relação básica e fundamental, se não for depois a questão do pai, se não for acolhida, e se ela não tiver um sentimento de identificação, ela não se hominiza. Por exemplo, se nós não falarmos até uma certa idade, a gente não fala. Então, quer dizer, aquelas crianças, por N razões, elas tinham, provavelmente pelo relato do escritor, né, nasceram com deficiências no seu sistema nervoso central, né, aqueles famosos quadros de deficiência mental, de oligofrenia, e elas não se humanizaram, elas ficaram numa condição instintiva, de reflexo. E tanto assim, que qual é a crueldade né, do autor? O casal que teve um filho, nasceu com aquela deficiência grave. Teve outro filho, não foi? Eram 2 ou 3, eu não me lembro. E aí tem uma filha que nasce bem, que nasce sadia, não tem aquela questão da genética familiar. E eles mimam a criança, não é assim? E um belo dia a criança volta para casa sozinha, na frente dos pais, e os deficientes, aquela criatura ali não humanizada completamente, que tinham assistido à morte de uma galinha, você lembra disso, né? A empregada vai matar a galinha, eles não deixavam eles verem, mas eles assistem nesse dia e ficam agitadíssimos. Então, eles fazem uma comparação, né? A criança, a irmã, eles não tinham noção que era irmã, com a galinha. E no mesmo dia que a irmã volta e pula o muro, chega antes dos pais, eles matam ela como a empregada matou a galinha. Então, ali é uma questão que a reificação ela precisa de um desenvolvimento maior do psiquismo. A reificação precisa de um processo de assujeitação, né? Precisa de um processo em que a pessoa tenha acesso à linguagem que eles não tinham. Então, esse conto ele é muito pesado, ele é impactante mesmo, né? Então, a reificação, no sentido que a gente fala, seja religioso, geralmente é econômico, né? Hoje, as mercadorias, elas se impõem às pessoas, as pessoas emprestam a elas qualidades. Vocês viram, por exemplo, essa grande festival de alienação, de reificação, que é esse culto àquela boneca. O culto àquela boneca, me recuso a falar o nome dela, para não fazer propaganda para a empresa. Aquela empresa que faz a boneca nunca teve uma propaganda tão bem feita quanto aquele filme. O que é aquilo? Aquilo é uma alienação pela indústria cultural. As pessoas vão ao cinema querendo assistir um grande espetáculo, mas elas não sabem toda a manipulação que está ali. Elas estão olhando o mundo com os olhos dos outros. Então, e no caso do Tolstói, a alienação, como ele vê, é religiosa. O pecado seria a alienação para Marx. E a redenção pela salvação, pela espiritual, que é a desalienação pela conscientização que se toma. Eu li assim o conto, não sei se eu acho que deve ter outras e melhores leituras desse. Obrigado, Débora, pela participação. Eu recebi aqui no direct uma pergunta da Carmen Teresa, que é: o tolstoísmo seria uma deificação? Seria um sintoma do autor? Quer dizer, ele cai no misticismo, né? A religião ele vai ter inspiração muito em teorias orientais,
muito no hinduísmo, no budismo. Muito ele vai ter aquilo, né? E é uma tentativa dele romper, talvez, com ele vai tentar romper com a alienação da classe dele, mas ele vai por esse caminho, né? Ele abandona uma obra literária riquíssima. Ele era, na época, ele era considerado o maior escritor do mundo, o maior escritor da Rússia, né? Mesmo o czar sendo acusado por ele, tal, tinha um certo respeito por ele. Tanto é que, quando querem censurar a Ana Karenina, o reitor, o czar intervém, deixa circular, né? Ela também acaba se matando, né? Vocês lembram bem como é o romance. Ele tem uma certa proteção, digamos, pelo que ele representava. E ele abandona tudo isso, ele quer se tornar um monge. E aí o conflito familiar, porque se ele se torna um monge e se ele dá toda a propriedade, tudo que era dele, mas não era só dele, era da família, embora tivesse herança, também tinha a herança da mulher, tinha os filhos, não é, que administravam. Já naquela época ele recebia um bom dinheiro de direitos autorais. Então ele quer sair, ele abre mão de tudo. Ele foi um homem que, durante muito boa parte da vida dele, na juventude, era um homem muito envolvido com mulheres, com jogo. Aí ele tinha uma sensualidade, né? O conflito do Tolstói é esse, entre um lado extremamente sensual e o outro lado místico, que ele resolve tanto pela literatura, produzindo uma obra fantástica, quanto saindo. Teve um episódio na vida dele que ele se envolve, né, com a esposa de um camponês, de um servo dele, né, amorosamente. Depois ele fica com um sentimento de culpa muito grande, se culpando. Tenta, então, a salvação. O tolstoísmo é isso. É claro que, se você quiser comparar, são outras condições, porque os personagens são distintos, a formação das pessoas é outra. Ele gerou ao redor dele, as pessoas iam para a Snaia Poliana, ficavam lá quase como uma religião, e ele recusava um pouco isso. Ele dizia que era uma religião sem Cristo, era um cristianismo sem Cristo. Se você olhar, quer dizer, guardadas as diferenças todas, foi o que aconteceu em outro patamar com o Canudos no Brasil. Só que o Antônio Conselheiro não era o Tolstói, não era o gênio, não era o Tolstói, não tinha a riqueza do Tolstói. Assim como o Tolstói mobiliza, e não só em torno dele, camponeses, vocês sabem disso. Iam pessoas no mundo inteiro para visitar o Tolstói na casa dele, para ir lá na fazenda. Viajavam, né? E intelectuais também. Ele fugia da imprensa, que também cercava. O Canudos foi isso também, né? Um delirante que encontra uma condição socioeconômica de carência, de pobreza, e mobiliza as pessoas de alguma maneira. Se guarda. Aquelas pessoas também eram coisas. Qual a diferença que havia entre elas e o boi? E os animais, como na obra do Graciliano Ramos. Perfeito. Bom, professor, a Renata, ela Sim. também faz uma pergunta aqui. Professor, há uma passagem no conto que diz: o sofrimento maior de Ivan Ilitch provinha da mentira. Aquela mentira, por algum motivo, aceita por todos. Gostaria que o senhor comentasse essa passagem no sentido de a dor de Ivan estar mais na mentira do que na própria doença. Será que há dor maior do que a mentira e a humilhação? Exatamente. Ele se sentia humilhado, né? Ele percebe que todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele mentiam para ele. Os médicos mentiam para ele. A esposa aparentava, assim, uma alegria que não existia. Né? E, ao mesmo tempo, você lendo o conto, tem algumas passagens em que ele está no quarto com a dor, mas ele está escutando as reuniões na casa dele, as pessoas na sala conversando, ouvindo música. Claro que a vida também não ia parar. Então ele percebe que aquela
piedade de algumas pessoas, dos colegas, era uma coisa falsa. E isso é o grande sofrimento dele, quando ele se pergunta: que vida eu não me lembro como ele faz a pergunta, que vida eu levei, né? O que eu fiz da vida? E ele só vai recuperar isso na relação com o Gerasi, que ele recupera, por isso que ele diz, né, que na verdade é a vida dele. Ou seja, no meio daquelas pessoas ele sai, ainda que pelo sofrimento. E depois ele disse: a morte não existe, não é? A morte está no físico. Ele acredita que há uma outra dimensão, muito, muito rica até, né? Vamos lá, gente. Mais perguntas para o professor? Sim. Comentários sobre o texto? Não? Ninguém aí? Microfone, mandando mensagem no chat. Lembrando que a lista de chamadas já foi posta ali no chat para todo mundo preencher, quiser certificado. Não temos mais comentários? Perguntas? Nada. Acho que estão todos muito reflexivos com o conto de Tolstói. Sim. Gente, se não houver mais questões para o professor, eu vou encerrar a gravação. Não? Então, aproveito para lembrar a todos que estão participando que o nosso próximo encontro vai ser agora em setembro, no dia 15 de setembro. Vamos ler A Terceira Margem do Rio, um conto de Guimarães Rosa. Certo? Lembrando, está lá na pasta, o link está no nosso chat. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, professor Paulo, pela Não, eu sua agradeço. fala. Eu espero não ter frustrado as expectativas de vocês, né, na minha leitura do conto. Não. Pelo Oi? contrário, foi uma leitura tão bem construída que as pessoas ficaram muito satisfeitas, não gerou muita dúvida. Então, vou encerrar aqui a gravação. Lucas, eu vou colocar o link da lista no chat já. E só peço ao professor para ficar 5 minutinhos aqui para eu apresentar o Nicolas para você. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Então, até